Em nome de Jesus. Aleluia. Agradeço, meus irmãos. Agradeço. Irmãos, vamos lá na palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Verso 13, vamos ler. Vamos continuar lendo, irmãos. E saiamos, pois, a ele afora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui, irmãos, aleluia, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Oh, glória a Deus, aleluia. Não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Aleluia. Quem está aí buscando a cidade futura, irmãos? Aleluia. Não temos aqui uma cidade permanente. Talvez você more aí, eu moro aqui no litoral de São Paulo. Talvez você more aí no sul, talvez você more no nordeste, talvez você more no centro-oeste, aleluia. Mas a nossa cidade, irmão, não é permanente. Aqui, nesta terra, não é permanente. Não buscamos nada desta terra, não buscamos cidade permanente, mas a futura, buscamos a futura, portanto, é lindo. Ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Aleluia, que lindo, glória a Deus, louvado seja Deus. Deus abençoe aí em João Pessoa. Que lindo é o Senhor, glória ao teu nome, Jesus, a ti damos glória. Poderoso é o teu Espírito, Senhor, aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor, graças te damos, ó Pai. Graças te damos, Espírito Santo, aleluia. Irmãos, que linda a palavra do Senhor, irmãos, que linda a palavra do Senhor. Olha que o escritor aos Hebreus, Deus abençoe Rita aí em São Paulo. Deus abençoe minha irmã, pertinho aqui. Só descer a serra, aleluia. Irmãos, que lindo, olha que o escritor aos Hebreus diz, por quê? Porque, ó mosquitinho, tá mosquitinho, pernilongo. Porque a carta aos Hebreus não se tem ao certo quem foi o escritor, por isso nós falamos o escritor aos Hebreus. Só um momento, irmãos. Por isso nós falamos o escritor aos Hebreus, porque não se há com clareza quem é o autor desta carta, desta epístola que tanto nos ensina, glória a Deus. Alguns dizem ser Paulo pela forma da linguagem, mas não temos aí provas concretas. Então, o escritor aos Hebreus diz aqui sobre o sangue de Jesus. Veja bem, os animais que eram sacrificados ao Senhor, lá no Antigo Testamento, você sabe, é claro que vocês tenho certeza que você sabe disso. No Antigo Testamento, aleluia, o animal era levado para ser oferecido em sacrifício, no lugar ali da pessoa que estava pecando, para que subisse a Deus o sacrifício e fosse perdoado por Deus pelo seu pecado, através ali do sangue, daquele holocausto, aquele sacrifício do animal oferecido, que quem fazia era o sumo sacerdote, mas quem trazia da sua casa para ser oferecido era a pessoa que estava aí levando o sacrifício para o Senhor. E ele diz aqui, ó, os animais cujo sangue era pelo pecado trazido para o sumo sacerdote, para o santuário, são queimados fora do arraial. Então, o animal, ele era trazido pela pessoa que tinha pecado e era oferecido no altar do Senhor. Somente o sumo sacerdote poderia fazer esse ato de oferecer ao Senhor. Como eu já disse aqui, em outros dias,
sobre esse tema, o animal que era oferecido em holocausto, em sacrifício ao Senhor, ele era queimado no altar. Partes deste animal era queimado, gordura era queimado no altar. Costas e peito era dado ao sacerdote. E o que sobrava era dado à pessoa que foi sacrificar. Aleluia. E para oferecer ali, era necessário imolar o animal e esvair-se até a última gota do sangue do animal no altar, para que Deus recebesse aquele sacrifício. Assim, irmãos, Jesus fez com a nossa vida. E como o escritor aos Hebreus diz aqui no verso de número 11, os animais eram oferecidos e queimados fora do arraial, fora da cidade. Assim também, até nisto, irmãos, Cristo cumpriu com excelência todo sacrifício, irmãos, todo detalhe do sacrifício do Antigo Testamento. Cristo cumpriu em cada detalhe, até em toda a perfeição que era, Cristo cumpriu tudo na cruz do Calvário, tudo, aleluia. Veja bem que os animais eram oferecidos fora da cidade, fora do arraial. Assim também Cristo foi oferecido fora da cidade, porque lá no Monte Caveira, no Gólgota, aleluia, era fora da cidade. Glória a Deus, aleluia. Jesus, é isso que o escritor aos Hebreus está dizendo. Da mesma maneira que os animais eram sacrificados fora do arraial, aleluia. Assim Cristo também foi sacrificado fora da cidade, lá no Monte Caveira, aleluia. E assim como o sangue do animal é derramado ali no altar, a cruz foi o altar do sacrifício, irmãos. Aleluia, é isso mesmo. Ele é o sacrifício perfeito, irmãos, aleluia. Não há sangue de bode, não há sangue de vaca, não há sangue de boi, não há sangue de cordeiro, não há sangue de animal algum, irmãos, aleluia. Não há necessidade, porque Cristo, Jesus, é o sacrifício perfeito, não há necessidade de outro sacrifício. Ele é o sacrifício único e suficiente para remir, limpar, salvar, restaurar, perdoar, aproximar, aleluia, pelo sangue de Jesus, irmãos, pelo sangue de Jesus, aleluia, nós temos a oportunidade, pelo sangue de Jesus, a oportunidade de sermos limpo dos nossos pecados e darmos a glória eterna. Aleluia, irmãos, não merecíamos, eu não merecia, você não merecia, aleluia, e nenhum ser humano na terra pode bater no peito e dizer, não, eu merecia. Mentira, ninguém merecia, irmão. Pode ser pastor fulano de tal, pode ser o pregador ciclano, pode ser quem for, irmão, pode ser presidente, pode ser governador, pode ser presidente da ONU, pode ser o que for, irmão, ter o cargo que for nesta terra, ninguém merecia, aleluia, ninguém merecia. Paulo diz isso. Todos nós pecamos e todos nós fomos destituídos da glória de Deus, mas Cristo, aleluia, pelo seu sangue derramado até a última gota, nos deu a oportunidade de chegarmos até a sua presença. Cristo, pelo seu sangue, nos deu a oportunidade de chegarmos a Deus. Cristo, aleluia, pelo seu sangue, irmãos, aleluia, nos deu a oportunidade de herdarmos o céu, irmãos, pelo sangue de Jesus. Aleluia. Veja o que João diz a carta, João diz ao Apocalipse. João viu a grande multidão, aleluia, a grande multidão de santos com vestes brancas, com ramos nas suas mãos e palmas, louvando ao Cordeiro de Deus, aleluia. E perguntou, quem
quem é esta multidão? E aí disseram, esta é a multidão que tiveram as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. Bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, porque terão direito a entrar na cidade pelas portas, irmãos, aleluia. Para entrar pela porta desta cidade celestial, irmãos, aleluia. Para entrar pela porta desta cidade, não tem janela, não tem como pular, entrar pela porta dos fundos, irmãos, há uma porta só, aleluia, que se chama Cristo. Cristo é a porta do céu, irmãos. Cristo é a porta do céu, aleluia. Não há outro caminho, irmãos. Não há outro caminho, Ele é. Jesus é a única porta de salvação, irmãos. Jesus, irmãos. Jesus é a única porta de salvação, a porta do céu, aleluia. É Cristo. A porta do céu é Cristo, irmãos. Não há outro método. Não há outro meio. Não, mas é porque o fulano vai para o céu porque é bonzinho. Ciclano vai para o céu porque ele faz caridade. Irmãos, a porta do céu é Cristo. Jesus diz em João capítulo de número 10, se não me falha a memória. Ele diz, quando ele está falando sobre ser o bom pastor, ele disse, eu sou a porta. Jesus está dizendo, eu sou a porta, aleluia. Não tem porta, não tem porta do fundo, irmão. Não tem como pular a janela, aleluia, para entrar nesta cidade. Para entrar nesta cidade, nesta morada eterna, precisa ser lavado pelo sangue. Esse é o nosso passaporte. Aleluia. Esse é o nosso passaporte. Como é que nós temos certeza? O passaporte da nossa entrada no céu é o sangue de Jesus, irmãos. O passaporte da entrada no céu é o sangue de Jesus em nossa vida. Olha a importância, irmãos, do sangue de Jesus em nós. O passaporte para que nós entremos no céu é o sangue do Cordeiro, é o sangue de Jesus. O escritor aos Hebreus está dizendo, como os animais eram oferecidos fora da cidade, assim Cristo também padeceu fora da cidade, aleluia, para santificar o povo pelo seu sangue. Esse é o sangue que santifica a nossa vida. O sangue de Jesus santifica a nossa vida, irmãos. A palavra do Senhor é bem clara. Sede santo, porque o Senhor, vosso Deus, é santo. A palavra de Deus é bem clara e ela diz, sem santificação, ninguém verá o Senhor. É bem verdade, irmãos, que nós, em nós mesmos, não somos santos, mas por intermédio do sangue de Jesus, somos santificados. Somos, aleluia, separados, limpados, lavados por intermédio do sangue de Jesus. É o sangue, irmãos. É o sangue de Jesus que nos purifica. É o sangue de Jesus que nos limpa. Aleluia. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos a futura. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Paulo diz que se nós esperamos somente nesta terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, irmãos. Nós não esperamos somente nesta terra. Aleluia. Nós esperamos, é isso aí, Rafael. Glória a Deus, aleluia. Nós esperamos a vindoura, irmãos. Quero dizer para você nesta tarde de domingo, seja qual for a adversidade que você esteja passando nesta terra, neste tempo presente, o sangue poderoso de Jesus está sobre a sua vida. O sangue lhe santifica. O sangue lhe aproxima de Deus. O sangue perdoa o seu pecado. O meu pecado nos lava, nos redime, nos dá a oportunidade de herdarmos o céu. O sangue
Clame o poder do sangue. Clame o sangue de Jesus sobre a tua vida. Aleluia. Clame o sangue de Jesus sobre a tua casa. Aleluia. Clame o sangue de Jesus na tua saúde. Clame o sangue de Jesus no teu casamento. Clame o sangue de Jesus na vida dos teus filhos. Clame o sangue do poder do sangue de Jesus, irmão. Esse sangue tem poder, e este poder que está no sangue de Cristo, Ele deu à sua igreja. O poder do sangue não é para ímpio, irmãos. Não é para ímpio que não crer. O poder do sangue está para aqueles que creem no poder deste sangue. Aleluia. O poder do sangue está para quem quer, irmãos. Quem quer, quem deseja ter esse sangue sobre a vida dele. Aleluia. Glória a Deus. Os animais eram oferecidos como sacrifício. Uma vez ao ano, subia-se até Jerusalém, levando o cordeiro ali, o animal, para apresentar em sacrifício, em holocausto, em sacrifício ao Senhor, em oferenda ao Senhor, para remir, entre aspas, né? Remir, entre aspas, porque o sangue do animal não arrancava, não redimia, não removia o pecado, somente ali cobria, entre aspas, né? Mas ainda estava na vida daquela pessoa. Mas o sangue de Jesus, irmãos, ele não maqueia, o sangue de Jesus não maqueia o nosso pecado. O sangue de Jesus arranca, o sangue de Jesus limpa, como eu mencionei aqui na mensagem de ontem, na live de ontem à tarde, aleluia, que o pecado na nossa vida é como uma sujeira na nossa alma. O pecado é como ele é uma sujeira na nossa alma, como sujeira de aquelas cracas que grudam, sabe? Sujeira que gruda no corpo, e você pega um esfregão e vai esfregando assim, e tem uns que não saem, e você pega o sabonete, pega o sabão e vai esfregando para sair. Assim é o pecado na nossa vida, irmãos. Aleluia. Não sai com esponja, não sai com um sabão, não sai com esfregão, somente sai. Como é que sai essa sujeira do pecado na nossa vida? Somente sendo lavados, o sangue de Jesus arranca. Ele não somente cobre, entre aspas, ele arranca, ele remove, ele, aleluia, ele é a remissão é isso, é arrancar. Ele arranca de nós, ele limpa de nós, aleluia. Glória a Deus. Pecado esse, se não for pelo sangue, irmãos, se não fosse pelo sangue, estaríamos condenados pelos nossos próprios pecados. Olha o que Paulo diz aos Efésios, se não me engano, no capítulo 1, verso 5. Paulo diz o seguinte: estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Irmãos, nós já estávamos mortos. Nós estávamos mortos. Paulo, Efésios 2, verso de número 1. Vos vivificou, estando mortos em vossas ofensas e pecados. Nós estávamos mortos, irmãos. Sabe por que hoje eu estou aqui, podendo orar ao Senhor com vocês? Porque Jesus, pelo seu sangue, me deu esta oportunidade. Eu estava morta, irmãos. A minha condenação estava decretada. Aleluia. O inferno estava me esperando, irmãos, pelos meus pecados. Mas Jesus me lavou e te lavou. Aleluia. Nos deu a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. De não somente ser limpados por esse sangue, mas de anunciar às outras vidas o poder desse sangue. Glória a Deus, aleluia, irmãos. Em nome de Jesus. Clame o sangue de Jesus sobre a sua vida. Esse sangue tem poder, irmãos. Esse sangue não somente teve poder há 2000 anos atrás, quando foi vertido no Calvário, desde a primeira gota no Getsemane, através do suor de sangue, até em todo momento da via dolorosa, em que o sangue de Jesus foi esvaindo pelo meio do caminho, irmãos, até o último momento em que Jesus estava pregado na cruz, feridos, irmãos, feridos com suas chagas abertas. Eu já disse isso aqui, irmãos.
Você sabe como é a crucificação feita por um romano? Procure pesquisar, irmãos, como era feita a crucificação antigamente. Irmãos, eles faziam chicotes de couro de animais. Na ponta desses chicotes colocavam pedaços de ossos. Quando Jesus toma 39 chibatadas menos uma, porque eles não poderiam chegar a 40. Então chegava em 39 chibatadas, eles paravam e começavam de novo. Aleluia. Esse é o tamanho do sofrimento, irmãos. Por um Deus que te ama, por um Deus que fez tudo o que fez, aleluia, por nós, irmãos, para nos dar salvação, para salvar. Jesus não morreu para lhe deixar rico. Jesus não morreu para lhe dar uma casa. Jesus não morreu para lhe dar um carro, aleluia. Jesus não morreu para que você tenha um status, para você ter dinheiro, para você ter uma carteirinha de pastor, de obreiro. Jesus morreu pela tua alma, irmãos, para salvar a tua alma do inferno, a minha alma do inferno. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. As pessoas apresentam um Cristo que morreu para dar bens. Irmãos, o maior intuito de Jesus, através da sua morte e ressurreição e vida e sacrifício no Calvário, foi para salvar a nossa alma. Alma esta, irmãos, que nós não tínhamos condição de salvá-la. Alma esta que ninguém poderia salvar a não ser Ele. Aleluia. Bendito seja o Senhor nosso Deus para sempre. Glória a Jesus. Quando eles davam 39 chibatadas menos uma e começava de novo, porque não poderiam chegar a 40. Lançado ali, irmãos, Jesus estava nu. Eles exporam a nudez de Jesus. Esse Jesus que apresentam em uma cruz, de uma roupinha com uma tanguinha, irmãos, não foi bem assim, irmãos. Jesus estava nu. Eles expuseram Jesus a sua nudez como sinal de vergonha. O corpo de Jesus, conforme era lançados os chicotes no seu corpo, grudava-se no seu corpo e aqueles pedaços de ossos arrancavam. Irmãos, arrancava pedaços do corpo, dilacerado. Isaías declara no capítulo 53 que Isaías narra esse cenário, que não tinha formosura nenhuma nele para que nos atraíssemos a ele, aleluia. Homem de dores, aleluia, homem desprezado, foi cuspido, aleluia, foi humilhado, mas como um cordeiro mudo não abriu a sua boca. Irmãos, quantas das vezes nós queremos aí abrir a nossa boca, reclamar e murmurar e fazer isso e aquilo, e Jesus como um cordeiro mudo, sem merecer, irmãos. No meu e no teu lugar, aquela cruz lá, aquela chibatada era minha, irmãos, aquela chibatada era sua, mas Jesus tomou o nosso substituto, ele tomou o nosso lugar, para nos dar a oportunidade de sermos salvos pelo seu sangue. Seu corpo era dilacerado, pedaços eram arrancados, aleluia, pedaços eram arrancados do seu corpo, seu sangue esvaía-se, irmão. Jesus tinha um porte físico, aleluia, não vou dizer fraco, mas vou dizer, para um homem de 33 anos, Jesus tinha um porte físico, irmão, Jesus tinha uma vida de oração, Jesus jejuava, Jesus tinha, aleluia, não era tão forte assim, fisicamente, está entendendo? Fisicamente, seus ossos apareceram, pedaços do seu corpo rasgados no meio do caminho, no pátio, a cruz que não era dele, o tamanho da cruz não era dele, sofrimento dos pregos nas suas mãos, o momento da cruz, colocado na cruz a coroa de espinho, penetrando o espinho de acácia. Irmãos, a espinha de acácia tem mais de 8 centímetros. Conforme colocava, perfurava o seu crânio. Perfurava. Sangue vertia. Jesus não falou nada. Jesus ficou o sacrifício de um cordeiro mudo.
João olhou para ele antes disso acontecer. João olhou para ele e disse, João estava batizando no Jordão. João olhou para ele e disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Cristo, irmãos. É Cristo, irmãos, olhamos para Cristo, olhamos para a cruz. Irmãos, não parem, em nome de Jesus. Não deixe que a luta, que a adversidade, que o problema, que a enfermidade tire os teus olhos da cruz, irmãos. A cruz. Fite os teus olhos no que Cristo fez, aleluia. Fite os teus olhos no que Cristo fez, aleluia. Quem morreu por você foi Ele. Quem salvou sua alma foi quem lhe amou. Quando você não merecia, era Ele, é Ele. Quem me ama quando eu não mereço é Ele, irmãos. Aleluia. Não abandone Cristo, irmãos, por nada. Não largue Jesus por nada da sua vida, irmãos. Aleluia. Porque Ele fez tudo isso por amor. É lindo. Quando Ele estava na cruz, irmãos, cansado, começando desde de manhã, da noite anterior, de manhã, noite anterior, quando ele estava no Getsemane, de manhã, sendo apresentado, Pôncio Pilatos, vem para cá, vem para lá, apresentado no pátio, chicoteado, até o momento das 3 horas da tarde, no momento da crucificação, do sacrifício, até o horário, irmãos. Até o horário, Jesus cumpriu perfeitamente conforme o Antigo Testamento. Ele cumpriu toda a lei do Antigo Testamento até o horário 3 horas da tarde. 3 horas da tarde era o horário do sacrifício da tarde. 3 horas da tarde. Pai, está consumado. Soldado, antes disso, o soldado romano enfia a lança do lado direito de Jesus. E a Bíblia diz que jorra água e sangue. Jesus esvaiu o seu corpo até a última gota. Uma gota do sangue de Jesus tem poder, irmãos. Uma gota do sangue de Jesus tem poder. Até a última gota de todo o seu corpo esvaiu-se do seu corpo. E ele entregou a sua vida. Pai, está consumado. Jesus estava dizendo, Pai, está feito. A missão está cumprida. A minha parte, é isso que Jesus estava dizendo. A minha parte está feita. A missão está concluída. Jesus cumpriu 3 horas da tarde, o sacrifício foi entregue. Perfeito. Agradável. O sacrifício que agrada a Deus, o sacrifício do seu filho. Aleluia. Glória a Deus. Por que Deus olha para nós, irmãos, e consegue ver alguma coisa em nós por causa de Cristo? Deus não olha para mim e vê se eu sei falar, se eu sei cantar, se eu tenho dom, se eu não tenho dom, se eu tenho oratória, se eu não tenho oratória, se eu tenho dinheiro, se eu não tenho dinheiro. Não. Quando Deus olha para nós, quando Deus olha para você, quando Deus olha para mim, Deus vê o sacrifício do seu filho por nós. Aleluia. Glória a Deus. Até a última gota, irmãos. Fora do arraial. Assim como os animais eram oferecidos, Cristo também foi fora do arraial oferecido como sacrifício perfeito com o seu sangue para, Hebreus 13, verso de número 12, para santificar o seu povo. O povo de Deus está santificado pelo seu sangue. Aleluia. Vamos encerrar, vamos orar para encerrar em nome de Jesus. Deus abençoe, muito obrigada, meus irmãos, pela sua companhia nesta 1h30 de oração, meus irmãos. Que lindo, meus irmãos, a hora passa que a gente nem vê, irmãos. 1h30. Meu Deus, que coisa linda. Como é bom estar na presença de Deus, irmão, que as horas passam e você nem percebe. Como é bom falar do Senhor, irmão. Como é bom estar em oração. Como é bom, irmãos. Aleluia. Vamos orar em nome de Jesus, irmãos, para nós encerrarmos esta live em nome de Jesus. Pai, eu te dou graças, Senhor, nesta hora.
Graças por tua palavra. Graças pelo teu sacrifício. Graças pelo teu sangue. Graças por tudo que o Senhor fez naquela cruz. Graças porque o Senhor não desistiu. Graças porque a parte do Senhor foi feita com perfeição para a nossa vida. Graças pela vida dos meus irmãos que aqui estão nesta tarde, Senhor, de domingo, emprestando o seu tempo para ouvir a palavra, para orar comigo, Senhor. E graças te dou pela vida dos meus irmãos. Pai, graças te dou por esta família, graças te dou por cada vitória, por cada pedido de oração que será respondido. Que toda a glória seja dada ao teu nome. Que o teu sangue, Senhor, seja sobre a nossa vida. Pai, que o teu sangue esteja sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, ó Pai. Que o Senhor, em nome de Jesus, opere milagres, ó Deus, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Nos cobre com teu sangue, Senhor. Nos livra de todo mal, Senhor. Santifica a nossa vida. Santifica a nossa vida com teu sangue, Senhor. Que os nossos olhos estejam fitados somente no autor e consumador da nossa fé. Que não venhamos parar, nem recuar, nem desistir, Senhor, mas prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus, abençoa cada inscrito deste canal, Senhor. Pai, nos concede uma noite de domingo abençoada, aos meus irmãos que vão ao culto, aos meus irmãos que vão na sua congregação, aos meus irmãos que talvez estejam afastados, desviados, que o teu Espírito possa tocar nesses corações e essas vidas possam voltar enquanto é tempo para a tua presença, Senhor, porque em breve a trombeta soará. E como está escrito, Senhor, nós não procuramos moradas permanentes nessa terra, mas aguardamos, estamos, aleluia, procurando a vindoura, estamos focados na glória vindoura, na morada vindoura. Em nome de Jesus, Senhor, que essas pessoas que estejam afastadas, desviadas, possam voltar correndo enquanto houver tempo, Senhor, porque os sinais são claros, a tua vinda é certa. O Senhor virá e não tardará, Senhor. Aleluia. E se formos fiéis contigo, contigo subiremos também, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que haja salvação, que haja resposta de oração, Senhor. E acima de tudo, Senhor, que o teu nome seja glorificado neste canal, Senhor. Na minha vida, na minha família, na minha filha, no meu esposo, na minha mãe, no meu pai, nos meus irmãos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigado pela sua presença. Acho que a minha filha acordou. Deus abençoe, meus irmãos. Em nome de Jesus, que Deus lhe dê vitória, que o sangue de Jesus esteja sobre a sua vida. Deus abençoe. Até amanhã, meus irmãos. Em nome de Jesus.